Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e nós vamos aqui hoje estudar um texto da irmã Terezinha Candeeiro, cujo nome é Missão e Provisão Caminham Juntas. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. Como sabem, não escrevi o texto, não ajudei a irmã Terezinha. O que eu faço? Eu leio e conto para vocês aquilo que eu entendi. Peço também que, para além de ouvirem aquilo que eu entendi, que vocês possam compartilhar. E se inscrevam nesse canal, façam suas considerações lá, né? Acionem o sininho, enfim. Todas essas pequenas ações vão dizer para o algoritmo que a nossa mensagem é importante. Então, vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre qual é, assim, a principal mensagem que nós temos que entender nessa aqui, que está em Marcos 6, 34 a 42. Ó Jesus, em teu nome pedimos que tu nos ensines a importância da provisão, que nos ensinem que tu estás em todas as coisas e segundo a sua vontade tudo acontece. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Seja conosco. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler Marcos 6, 34 a 42, que é a passagem que vai falar do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Mas o significado dessa passagem vai muito além, né, disso, né, do milagre. Ela vai mostrar sobre outros ensinamentos além da abundância material. A primeira delas é a compaixão de Jesus. Porque Jesus vê aquele mundaréu de gente e sente o quê? Profunda compaixão. Por quê? Porque pareciam assim, ovelhinhas sem pastor. E ele então ensina antes de alimentar, mostrando que o cuidado espiritual vem primeiro. Primeiro a gente ouve o que Jesus tem para a nossa vida, depois a gente come. Bom, outra coisa que ele nos ensina é o milagre da partilha. Com apenas 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimenta cerca de 5.000 pessoas. Que eram homens, né? Então não foram contados aqui então as mulheres e as crianças. Porque naquela época as mulheres não tinham nenhum valor. Então o milagre vai começar com pouco que os discípulos oferecem para ele. Deus vai multiplicar o que é entregue a ele com fé. Outra mensagem importante é a solidariedade e serviço. Jesus vai envolver todos os discípulos. Dai-lhe vós mesmo de comer. Isso ensina que a missão de cuidar dos outros ela é compartilhada. Não basta que se esperar que Deus faça tudo, como se tudo vai cair do céu. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Outra coisa que nós aprendemos é abundância e satisfação. Todos só comem e ficam satisfeitos. E ainda sobram 12 cestos. Isso revela o quê? Que Deus não apenas ele supre as nossas necessidades, mas ele transborda quando a gente confia nele. Então essa passagem vai convidar a gente a confiar, a partilhar, a servir com o que a gente tem, mesmo que pareça pouco. Jesus transforma o simples em extraordinário. Amém? Então vamos agora partir para a nossa leitura bíblica que está em Mateus 6, 34 a 42, que diz assim. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já vai muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde.
E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Missão e Provisão caminham juntas. O versículo que a irmã Teresia Candeeiro escolheu foi o 34, que disse: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Bom, então há uma grande diversidade de pessoas no meio das multidões. Quando Jesus olhou para aquele povo todo, para aquele cenário, ele viu o quê? Ele viu um povo perdido, um povo desorientado. E a primeira atitude que Jesus teve foi orientar o povo por meio do quê? Das suas palavras e mostrar o direcionamento de Deus. Além de perdido, o povo estava com fome. A barriguinha estava roncando. E os discípulos estavam assim bem preocupados e queriam que Jesus fizesse algo. Para suprir a necessidade do povo, ele mobilizou os discípulos para que buscassem recursos a fim de resolver a questão. O ponto de partida era: que recursos tinha ali no meio deles? Era dinheiro, era pão, era peixe, era o quê? Então eles tiveram que procurar. E o que eles encontraram? Encontraram apenas 5 pães e 2 peixinhos. Ia ser suficiente para a multidão? Obviamente que não, né? O povo estava ali, esperando uma solução. E Jesus fez o quê? Demonstrou seu poder para a multidão, demonstrou que o poder dele vinha de Deus. Jesus olhou para o céu. Pode olhar lá no versículo 41. E a multidão, logicamente, foi levada a olhar para Deus, como provedor e como aquele que crê em Jesus Cristo como seu filho. Ora, quando a gente lê esse relato nos outros evangelhos, a gente percebe que quem deu a oferta foi um rapaz, foi um menino que estava ali, né? Era uma oferta muito simples, pães e peixes. Mas havia algo além, algo mais. O que era? A disposição daquele menino, daquele rapaz em contribuir. E a esperança que Deus poderia fazer o impossível. Ele poderia ter falado: não, esse pão é meu, esse peixe é meu, eu que vou comer. Ora, ele poderia não ter disponibilidade, mas ele teve. Porque ele sabia que Jesus podia fazer o impossível, multiplicando os recursos colocados por ele na disposição de Jesus. Bom, nosso manancial termina assim, No cumprimento da missão, é preciso ver a multidão, entender suas necessidades e confiar no quê? Na provisão de Deus. Amém? Bom, agora eu vou terminar, né? Vou terminar aqui deixando o meu abraço diário de urso, Lembrando que para nós que sabemos que em Jesus temos missão e provisão e que os dois, estão juntinhos, para nós, um abraço da Super Mega, certo? Quero que vocês lembrem também do nosso versículo desse ano. Sabe qual é? O Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou me despedir, né? E vou me despedir como tenho feito isso todos os dias. Há 207 dias. 208 hoje. Então, qual é a frase que a gente fala? É a frase da W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.